Acho que essa semana, segunda-feira, eu passo o Zancanelli. Bicho é forte pra caralho. Porra, pior que é. O Zancanelli é muito forte. Ele tem 24 anos, né, cara? Não tem nada de dor, nada. Então ele estraçalha, né? Ele bota 5 anilhas na hammer inclinada e faz como se não houvesse nada. Eu faço como se o mundo fosse acabar na minha cabeça. Mas é isso, cara. Ele é muito forte. Eu gosto de treinar com gente assim. Ah, é legal, motiva, né? É. Eu sempre treinei com gente mais forte. Fala nisso, amanhã a gente vai treinar posterior. Ah, que pena que eu vou pra Balneário. A gente sempre treina posterior. Qual que eu treino de hoje? Posterior. Aí volta no outro dia. Tá, e agora se a gente parar pra ver. A gente vê a gente nota esses efeitos androgênicos mais facilmente em mulheres porque é a contramão, né, da via da mulher. Então, assim, é muito comum a gente observar algumas mulheres com efeitos androgênicos, até mais do que os homens, né, porque... O efeito androgênico no cara vai ser ele xingar todo mundo, ficar puto, bravo. Mas Crescer a barba, crescer perder a barba, cabelo. perder cabelo. Aí, ó. Mas sabe o que é interessante? A gente tava falando de androgênico pra galera perceber a diferença da testosterona pro DHT, tá? Então, pseudohermafrodita, que não tem enzima para converter testo em DHT, então a pessoa produz a testosterona, mas não tem DHT no corpo. Acaba tendo um subdesenvolvimento de órgão masculino. Então tem um mini pênis, por exemplo. Que quer dizer que quem é barbudo e careca, né? Pode rir, pode rir. Eu fiquei assustado. Não, mas é isso. Tipo, a diferença da testosterona pro DHT é desse tamanho, é tão grande, que afeta até o desenvolvimento de órgão masculino. Então, quando você tem uma pessoa que tem... O cara tá com queda de cabelo, um efeito androgênico, por exemplo. Ele vai usar uma finasterida pra... Desculpa, cara. Eu tô rindo quando falou mini pênis, eu lembrei da Denise Macena. Tu lembra dela? Não. Não? Pôr no Google aqui. Esquece, deixa eu pra lá. Mas o homem que tá com queda de cabelo, né? Ele vai tomar um inibidor da 5-alfa-redutase, finasterida, dutasterida, para impedir a queda de cabelo. Ele vai continuar tendo a testosterona, agora até vai ter um pouco mais de testosterona, porque parou de converter, e vai parar a queda de cabelo. Eu falo isso para as pessoas entenderem a diferença da potência de uma testosterona para um DHT, né? O salto é tão grande que o cara ter testo no corpo dele não faz o cabelo dele cair, mas o DHT faz. Sim. Né? Então, o contrário, se a gente for falar de mulher... Mesmo o DHT pouco androgênico? Ou não? Ah, não, agora eu tô falando do DHT em si. Ah, tá falando DHT, tá. Então, quando a Não- gente vai pra mulher agora, Tá. se a gente... Por que a gente não usa testosterona em mulher? Testosterona para efeito estético. A testosterona na mulher, vamos lá, beabá. A gente tava falando de relação anabolismo-androgenicidade. Sim. 1 para 1 testosterona, ou 100 para 100. Em mulher, só se faz reposição para ficar em nível fisiológico de testosterona. Você não usa a testosterona para ela ter um ganho estético, para competição, etc. Por quê? Porque ela é muito androgênica. Então, se eu der testosterona para mulher, um enantato testosterona, propionato, vai virilizar demais. Ela vai converter em DHT? Exato. E aí vai ter DHT demais. O que vai acontecer? Colaterais masculinizantes. Quando a gente pega aquela tabelinha e vê os hormônios anabólicos e androgênicos, você vai ver que tem tabela onde o estanozolol, por exemplo, é 30 vezes menos androgênico que a testosterona. Oxandrolona, 20 vezes menos androgênico que a testosterona. Ou seja, em mulher, a testosterona deve ficar no nível fisiológico para manter as funções fisiológicas. A mulher que vai competir, ela não vai competir com base em testo, diferente do homem. Sim. Ela vai competir com um hormônio que seja 10, 15, 20, 30 vezes menos androgênico que a testosterona. Porque aí, 1 miligrama que seja, se fosse 5 miligramas de testo versus 5 miligramas de oxandrolona, a dioxandrolona é 20 vezes menos androgênico. Mas se a gente falar de uma carreira de uma atleta, não vamos nem falar a longo prazo, a médio prazo, mesmo fazendo uso de drogas pouco androgênicas, existe um efeito androgênico. Existe. Né? Sempre vai ter. E os colaterais, eles são tempo e dose dependentes.
Então, assim, quanto mais tempo usar, mais colateral vai ter. Sim. E quanto maior a dose, mais colateral vai ter. Por isso que quando a gente fala de mulher, a mulher vai produzir aí de 1 a 3, 4, 5. Não, 5 não chega a produzir miligramas por dia de testosterona. Então, quando a gente fala de dar para essa mulher 5 miligramas de algum hormônio, ou 10, a gente, já é bastante. Muito, Já é bastante. Só que as pessoas, elas querem um resultado rápido. Esse que é o problema. Então, ela pensa, com 10 acontece isso, com 20 vai ser mais rápido, com 30 vai ser mais E o rápido. acesso a qualquer tipo de droga é relativamente fácil, né, cara? Para o cara fazer uso errado é muito fácil, né? Porque a gente está falando de... Hoje em dia as drogas vendidas têm uma alta concentração, né? 100, 200, 300 miligramas por 1 ml. Sim, porque Tá. é feito para homem, né? Quando a gente fala em mulher, tem que ir na farmácia de manipulação e fazer na dose para ela. Né? Tem que ir no médico, fazer a receita. E o pior, esses dias eu atendi uma mulher que ela chegou e falando, meu médico me passou o Hemogenin porque ele viu que você falou no podcast do Hemogenin. Eu falei, legal, o cara, tipo, tá se inteirando e tal. Quanto? É 20 miligramas. Porra, não. 20 miligramas de Hemogenin para uma mulher é muito. Porque 20 miligramas de qualquer hormônio para uma mulher é muito. Então, a pessoa deu um chute ali. E aí ela falou que teve espinha e coisa. Então, assim... O cara pensou, Hemogenin, 50 miligramas, metade. Foi basicamente essa Menos da continha. metade. E quando a gente fala em colateral, o homem tá cagando pra colateral. Porque assim, o cara ficou mais agressivo, ele põe no treino isso. Ou o cara caiu um pouco mais de cabelo, deu umas espinhas. Você já falou que foi no campeonato e se assustou com a quantidade de espinha que a galera tá. Mas o homem, ele não se importa. Agora, pra mulher é muito importante. Porque mulher nenhuma vai ficar confortável de biquíni. Ela pode ter o shape que for. Se ela tiver com as costas socadas de espinha, ela vai se achar horrível. Então, tem que ter esse tato. Que pra mulher a coisa é muito mais séria, né? Sim. Por isso que até o pessoal chama as meninas que eu atendo de unicórnio, né? Que é justamente a gente tenta fazer um trabalho onde tem só o shape de cavalo, mas não tem cara de cavalo. Sim, entendi. Que é só para ter o desenvolvimento muscular mesmo, e não ter o anabolismo sem androgenicidade. Cara, a Essa Ângela é é o exemplo disso, né, velho? Ela tá competindo há quantos anos? A Ângela é o exemplo disso. Pra mim, cara, ela tem um físico perfeito e o rosto da Ângela, da melhor versão da Ângela. Porque se a gente pegar... A Ângela é uma das... Não vou dizer das poucas, não dá pra botar, generalizar. Mas se tu pegar as fotos da Ângela de anos atrás e comparar agora, a Ângela tá mais bonita e o físico mais desenvolvido, né? Quando tu fala isso, eu lembro direto dela. É, perfeito. Juliana Malacarne também, foi mãe agora, inclusive. Ganhou o Mister Olímpia, né? Às vezes a gente percebe nas atletas que tem mais sucesso, né? Sucesso na carreira. Justamente essa condição de desenvolvimento e poucas características androgênicas, ou quase nada, né? Imperceptível, né? Mas Muito porque elas fazem a base bem feita, né? Então, o que elas fazem bem? O treino, a dieta, o cardio, elas levam a sério tudo. E quando você faz tudo bem feito, o recurso ergogênico, ele é só um detalhe, né? E é aquele detalhe, como o Dorian fala, você usa o recurso porque ele te recupera mais para você treinar mais pesado. E não o contrário, né? O pessoal acha que tomando alguma coisa faz menos esforço. Quer compensar a falta de esforço usando o hormônio. É o contrário. Então, quando você pega atletas assim, tipo o Kaique, porra, o cara come anilha, ele treina igual um animal. Você fala assim, Men's Physique, porra, vai treinar com o Kaique, velho. Sim, sim. Cara, ele não precisa de nada de droga, ele usa muito pouco. Porque ele faz o resto, né? Essa que é a diferença. Aí você pega esses fóruns aí, entra lá, os caras... Relato do fórum. 75 quilos, treino há 1 ano e meio, ciclo. 1 grama de texto, 700 de trembo. Fala, porra, esse cara tá maluco, velho. Eu fico impressionado, velho. Impressionado. Olha só, vou pedir pra galera ir deixando as perguntas no chat. Já tem pergunta aí, cara? Eu já tenho uma aqui. Vamos começar a responder uma pergunta da galera Vamos. e vamos voltando no assunto, vamos respondendo, voltando, até para não chegar no final acumular a pergunta. Fala aí, Felipe.
Não, acho que só seguindo essa linha do rebote, vamos chamar assim, tá falando de espinha, etc. E perguntaram aqui como é que controla a espinha durante o uso das paradinhas, colocou ali entre aspas. E aí a gente pode pensar, eu quero te perguntar, é proporcional ao quanto usa, porque tem pessoas que vão ter uma reação maior ou menor, né? Então, como controlar e como visualizar esses rebotes, assim. Para responder isso, a gente tem que pensar antes do uso da droga, né? Então, por exemplo, eu odeio quem fala, o Coleman ficou aleijado porque agachou muito pesado. Velho, você não sabe se ele já tinha uma predisposição a isso, né? Então, quando você pega na população normal, já não tem pessoas que têm problema com acne na adolescência sem nunca ter chegado perto de hormônio? Existe. A turminha do Rakuten, né? Então, essas pessoas, elas já vão ter uma predisposição a ter acne, né? Primeiro lugar é isso.